Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao meu canal Entre Livros e Panelas. Já venho falando bastante sobre empreendedorismo. Eu queria trabalhar um pouco a questão da inteligência emocional a respeito do empreendedorismo, da pessoa que tem a capacidade disruptiva de tomar decisões assertivas, né? E essas competências, elas são tanto nas áreas sociais como as técnicas, aspectos ligados às relações humanas, né? As habilidades técnicas e desenvolvimento ao longo de uma carreira ou de uma tarefa delegada, não é isso? Então, primeiro a gente vai trabalhar o pensamento analítico. O que é um pensamento analítico? O pensamento analítico, ele não aceita algo sem antes observar cada detalhe, sem ver criticamente. Por isso, é um pensamento mais complexo e sofisticado. Isso é um pensamento analítico. Ele analisa, ele trabalha a questão técnica de todo o desenrolar desse pensamento. O profissional disruptivo sabe analisar, né? Decompor e perceber cada cenário, observando todas as variáveis, né? Essa é a questão do disruptivo. Por isso é muito importante sermos um profissional disruptivo, né? Não só uma pessoa engessada, uma pessoa que só olha a questão técnica, mas tem que perceber além da técnica, além da normalidade. O disruptivo, ele vai além, ele vê com a visão mais ampla, né? Ele tem essa sofisticação, né? de compreender as partes. Fica mais fácil entender o todo, né? Não só a parte técnica, não só aquele pensamento analítico engessado, né? Você pode fazer perguntas poderosas a respeito. Você acredita que analisa bem uma situação ao buscar soluções, né? Como um empreendedor, que você está buscando soluções para tal área, para agir. Você acredita, né, que analisando bem essa situação, você vai buscar soluções reais, né? Segundo, costuma usar preferencialmente, né, a racionalidade para observar os problemas. A racionalidade é uma coisa, porque ela está ligada às emoções. As emoções, elas têm que estar submetidas a uma inteligência emocional. Porque, dependendo da situação, ela pode se tornar positiva ou negativa, né, de acordo com a nossa atitude, de acordo com aquilo que demos preferencialmente, a racionalidade, né, daquele problema. Terceiro, você consegue enxergar detalhes que costumam passar despercebidos das outras pessoas, né? Isso estou falando de um profissional disruptivo, de um profissional que ele tem essa capacidade de perceber essas coisas que outras pessoas não se fazem pergunta. É importante você fazer as perguntas para si, como deve atuar, como deve ser a sua atitude diante a essa situação, para você ter os resultados que tanto deseja, né? Você consegue enxergar detalhes que costumam passar despercebido das outras pessoas ou de alguém que se analisa apenas a forma técnica, né? Geralmente passa despercebido essa questão. O quarto, você é capaz de compreender, né, e criticar cada parte de um processo propondo melhorias, né? Você precisa rever toda a parte, toda a questão, o que está acontecendo, para você, além de dar a crítica, você propor a melhoria daquele estado, daquela situação, né? A inteligência emocional, que é algo importantíssimo para um empreendedor disruptivo, uma pessoa disruptiva, uma pessoa que está na condição de dizer: estou aqui para solucionar problemas, estou aqui para ser parte da solução, né?
mesmo com toda a tecnologia, gerenciamento de emoções continua sendo uma característica central dos profissionais. A inteligência emocional. Às vezes você vê um currículo na forma técnica, mas aquela pessoa muito inteligente, que no meio do currículo tem muita capacidade, talvez a incapacidade dela vai estar, geralmente, quando surgir os problemas e ela não ter as emoções necessárias ou uma inteligência emocional capaz de resolver o problema, porque vai lhe faltar isso. Então é muito importante você perceber numa pessoa que você está trazendo para compor, né, a sua equipe, que ela tem essas condições emocionais, pronta a agir de forma inteligentemente, emocionalmente, para que soluções sejam dadas, né? Às vezes as pessoas, por mais que pareça ser capaz, elas se tornam incapazes. Essas pessoas se tornam incapazes por causa da falta da inteligência emocional, né? Inteligência emocional abrange a compreensão, né, e gerenciamento adequado das emoções e sentimentos, que é fundamentalmente no âmbito corporativo, né? Então eu preciso ter isso, eu preciso gerenciar minhas emoções, eu preciso gerenciar os meus sentimentos para que haja fundamentos da qual, né, o ambiente corporativo esteja precisando. Não só a questão técnica, porque a técnica é precisa, às vezes as emoções solucionam mais problemas do que a nossa mente, ou a capacidade de ação mental, quando na verdade o ambiente ou naquele momento está precisando apenas de uma questão de gerenciamento emocional, uma gerência emocional. Contribui para a tomada de decisões mais assertivas, né? A inteligência emocional, ela contribui para a tomada de decisões mais assertivas, fazer escolhas melhores, controlar impulsos e lidar com crises sem perder o ânimo, motivando-se a inteligência emocional, dá suporte para o desenvolvimento de todas as demais competências, né? Então é muito importante. Hoje se fala muito em inteligência emocional, hoje tem bastante livros e livros, e e-books e muita coisa se falando a respeito da inteligência emocional. Isso é todos os âmbitos. A inteligência emocional, ele tem que estar na igreja, ele tem que estar na família, ele tem que estar primeiro na família, que é o principal. O principal da inteligência emocional, ele tem que estar sendo inserido na família, de como me dou com minha esposa, de como eu me dou com meu marido, com minhas filhas, com meu pai, com minha mãe, em sequência, no geral, a família no geral. É preciso agirmos inteligentemente, emocionalmente, as nossas emoções podem estar ligadas à nossa inteligência, com capacidade de gerenciarmos verdadeiramente os nossos sentimentos e as nossas emoções, né? Então a inteligência emocional, ela dá esse suporte, né, desse desenvolvimento para as demais competências, né, da nossa capacidade, daquilo que estamos desempenhando bem ou não, porque depende muito até dessa competência emocional. Eu posso fazer algumas perguntas poderosas a respeito da inteligência emocional. Qual a sua capacidade de reconhecer, nomear e usar ao seu favor, a seu favor, as suas emoções, né? Qual a sua capacidade de reconhecer, nomear e usar a seu favor as suas emoções? Então é preciso essa capacidade de reconhecer em que área você precisa fortalecer, em que área você precisa calmar, respirar, tomar decisões assertivas de acordo com as emoções controladas, né? Porque às vezes no âmbito de um problema, de uma situação, a gente toma decisões erradas, não assertivas, e infelizmente sofremos danos, né, tanto pessoal como corporativo. Então é preciso entender isso. Segunda questão: acredita que sabe lidar com frustrações ou desiste facilmente?
né? Infelizmente, muitas pessoas desistem facilmente, não sabe lidar com frustrações. Porque no mundo ele vai nos chocar sempre, as pessoas vão nos decepcionar sempre. Então a gente tem que estar preparado, né, para tomarmos as decisões assertivas e controlar nossas emoções diante dessas situações. Seja do pai, da mãe, do filho, do patrão, do parceiro, do gerente, seja, pessoas vão nos decepcionar e a gente tem que ter capacidade emocional de tomarmos decisões assertivas, né? De nos controlarmos, né? E não desistirmos. Como o terceiro ponto dessa pergunta a respeito de inteligência emocional é como o seu controle emocional tem afetado os seus relacionamentos no trabalho, né, e no desenvolvimento da sua carreira. Como se controla, como você controla as suas emoções, como essas emoções têm afetado o seu relacionamento, seja na sua família, seja no trabalho, né, seja na questão corporativa, seja na sociedade, como ela tem afetado, né? Como você é tido como nervosinho, como impaciente, como alguém que não tem capacidade de pensar, de raciocinar ou age na força, né? No impulso. Então cuidado, temos que ter muito cuidado, porque os nossos impulsos muitas das vezes vão ofender muita gente e nos ofender também. Vai trazer prejuízos materiais, físico e espiritual, né? E emocional. Então temos que ter cuidado, muito cuidado mesmo. É muito importante, né, vermos essa questão desse desenvolvimento na nossa carreira, nosso desenvolvimento emocional, da questão de inteligência emocional. Terceiro ponto é a tomada de decisão. O profissional disruptivo sabe quando deve tomar uma decisão. Em vez de aguardar um comando de alguém, ele toma decisão baseada em critérios claros e justos, né? Não seja aquela pessoa que fica sempre esperando, não tem nada para fazer e fica de mão atada, sentado ou deitado ou qualquer outra forma que não seja uma ação. Sempre procure de forma justa, de forma clara, que sempre vai ter algo a mais para fazer, né? Não seja aquela pessoa que as pessoas têm que ter mandando, faça isso, fulano. Ô, fulano, terminou aí, faça isso aqui. Não, sempre procure, sempre vai ter algo a mais, dê sempre um mais. Porque esse der um mais, talvez seja a porta necessária que você terá para abrilhantar o seu profissionalismo. Para abrilhantar. As pessoas vão ver em você uma capacidade além da normal, além daquilo do CLT. Que as pessoas às vezes dizem, eu só ganho para isso, eu não ganho para aquilo, então não vou fazer. Por isso que estão na condição que estão, porque só fazem aquilo que lhe pede. De fazer aquilo que lhe pede, essas pessoas não têm nada a ver com proatividade, né? E o mercado hoje não pede pessoas assim, o mercado pede pessoas disruptivas, proativas, né? Pessoas que tomam decisões, né, de fazer além daquilo que se pede, né? Porque se você vive somente dessa forma, meu amigo e minha amiga, me desculpe, mas o mercado está se fechando para esse tipo de pessoas. Cada vez mais. Ou você é dono e sabe lidar com as coisas, ou você vai ser um funcionário disruptivo a ponto das pessoas brigarem por você. De você fazer falta no lugar. Porque se você não fizer falta, tem muita gente para preencher o seu lugar. Então tem que ter esse cuidado. Tomar boas decisões é entender o problema, analisar, perceber soluções alternativas e o que é mais eficiente para o contexto, né? Pesando risco e oportunidade. Então, não é tomar qualquer decisão, é o que você acha que você sabe fazer, que ali precisa fazer, que vai ter resultados positivos e ali você vai agregar valor naquilo que você está fazendo, na decisão que você está tomando, que vai fazer o crescimento ali da corporação, do grupo, ou onde você está inserido. Então é muito preciso você tomar essas decisões, mas tome decisões assertivas que não venham prejudicar nem você, nem o seu patrão ou os seus funcionários.
né? Que seja tudo baseado em uma inteligência capaz de balancear, né? Então, tomar boas decisões leva uma pessoa de uma posição júnior a uma posição de sênior, né? Muitas das vezes, muita gente saiu de posição eu conheço muita gente que chegou numa empresa apenas como varredor, como alguém, um agente de limpeza, e de repente o cara estava lá mandando em todos aqueles que estavam há muito tempo lá. Por quê? A condição. Essa pessoa disruptiva, ela vai longe. Eu já vi muita gente chegar em empresa assim e dizer, ele está querendo se amostrar, está querendo dar trabalho, mas são pessoas disruptivas, são pessoas que não querem ficar naquela posição apenas de estar limpando o banheiro, que não é um cargo feio, é lindo, né? Porque você está servindo também de certa forma. Mas o que eu estou falando é a condição que você está dando para você não permanecer, porque o ser humano é feito para desenvolver-se e crescer. O homem, ele não ficou numa posição estagnado, feito água parada. Não. Ele tem capacidade de crescer em qualquer lugar. Isso é na família, isso é na igreja, isso é na sociedade, isso é no ambiente corporativo. Então não importa, né? Ser disruptivo é essa pessoa, né, que vai estar sempre capaz, né, de ver, né, com esse olhar. Sair da posição júnior, né, para uma posição sênior, pois todo profissional de carreira precisa ter bons processos decisórios. Que processos são esses? É o processo de tomada de decisão, é um processo de fazer além daquilo que se pede, né? Fazer além daquilo que se pede é a resposta. Perguntas poderosas. Primeiro, você tem medo de decidir? O que causa esse medo? Você tem medo de decidir? Eu não vou fazer porque pode dar errado e fulano pode não gostar, né? O que causa esse medo? São perguntas que você pode fazer para você mesmo. Segundo, você analisa a situação de modo global, pensando nas consequências de suas escolhas, né? Terceiro, quais os fatores costumam levar em conta ao tomar uma decisão? Quais os fatores que nós devemos tomar, né? Ou levar em conta antes de tomar qualquer decisão? Temos que pesar o nosso... Não temos que tomar decisão por tomar. Tem que se pesar, tem que se ver, tem que se calcular, tem que se analisar o que vai dar de positivo ou negativo, que se é mais favorável ou não. Isso numa condição tanto sênior como júnior, né? Como alguém que está na condição de funcionário, como alguém que está na condição de patrão, né? De estar na direção. Então é preciso entender isso. 4. Costuma pedir ajuda ou conselhos de seus pares ou superiores, né? Você costuma pedir ajuda? É importante, né? Ninguém nasce só, ninguém faz as coisas acontecer só. Tem que ter. Nós necessitamos do outro, então é preciso pedir ajuda. Peça ajuda, né? Arrume um mentor, pergunte para alguém que tenha já caminhos andados na caminhada que você quer percorrer. Então sempre é preciso, né? Tem gente que paga muito caro, a uma mentoria para chegar ao objetivo que almeja chegar, que deseja chegar, né? Sair de um ponto A para um ponto B é preciso muitas vezes ver com pessoas que conseguiram chegar, né? Ou nos orientar a chegar, que às vezes sozinhos não conseguimos. Isso. Ou então interesses múltiplos, né? Uma pessoa disruptiva, ela procura ver não o interesse próprio, mas os interesses múltiplos. O profissional disruptivo, ele é bem informado e se interessa por múltiplos assuntos, pois assim consegue potencializar sua performance, né? Então o profissional disruptivo, uma pessoa disruptiva, ela é bem informada, ela procura dentro daquilo que está exercendo, melhorar, se informar, procurar de como fazer melhor, né? Elas procuram de maneira não ficar preso, engessado numa só coisa. Ela precisa de muito mais, né? Eu me lembro muito bem de quando comecei
uma fábrica para mim. Mas antes eu comecei fazendo entrega dos salgados no carro. E eu ganhava pela quantidade de entrega, né? Ganhava a porcentagem por cada salgado que eu entregava. E era muito bom, salário muito bom. Mas logo cedo, de madrugada, eu entregava, voltava de manhã e dava tempo eu ficar olhando. Eu ficava lá, vendo cada funcionário. Um fazia coxinha, outro fazia pão recheado, outro fazia pastel, outro fazia pastel de forno, outro fazia isso. Tinha o cozinheiro que fazia todos os recheios, todos os molhos. E eu estava lá olhando cada um deles. E quando aquela fábrica, eu comecei a já trabalhar também na fábrica, quando faltava alguém, eu aprendi todos os produtos, eu comecei a fazer, fazia cada um, e eu aprendi a fazer tudo, a começar do cozinheiro até as demais coisas. Então, eu me considero essa pessoa disruptiva, porque eu fico atento, eu não fico preso apenas o entregador, né? Eu não fui apenas entregar o salgado. Eu aprendi o que era, como fazer salgado, eu aprendi como manipular o salgado, como fazer os molhos, entendeu? E tudo isso eu fui aprendendo de como congelar, de como vender de uma forma prática, de como entregar a hora, tudo isso. Então teve todo um preparo por trás e eu fui aprendendo. Então, essa condição desses interesses múltiplos de potencializar a nossa performance. Ter interesse múltiplo facilita a criação de algo inédito, diferente e ousado, né? Combinando olhares e capacidades diversas, convergindo em inovação. Então, quando eu sou essa pessoa de múltiplos, né, resultados, eu quero interesses múltiplos, eu quero crescer, quero fazer com que o meu patrão cresça, eu sou patrão e quero que também os meus funcionários cresçam, então eu busco criação de algo inédito, diferente, ousado, combinando olhares e capacidades diversas, convergindo em inovação. O que é inovação? É trazer novo, fazer nova coisa, é pegar aquela coisa que já está feita e dar um toque diferente, inovar. É isso que acontece numa pessoa disruptiva, né? Visão, né, limitada e interesse restrito não são compatíveis com o mundo atual. Se eu tenho uma visão limitada só aquilo, se a minha visão é limitada somente a mim mesmo, aquilo que eu estou fazendo, se você fazer isso, eu fui chamado aqui apenas para fritar isso, eu fui chamado apenas para saudar isso, sei lá o que você trabalha, mas se você se prender apenas aquilo, eu te digo que no mundo atual, você é uma pessoa incompatível. Não? Pessoas são compatíveis com esse mundo atuais. Então você não é compatível. São pessoas incompatíveis para viver um mundo que se muda a cada dia. Todo dia o mundo ele se inova. Todo dia há algo diferente. Então você tem que acompanhar o sistema global, né? A globalização, né? Esse mundo ele é um mundo atual, globalizado e cheio de conexões. Então você precisa estar conectado, você precisa estar ligado, porque quando você está conectado, aquilo que muda, você muda junto. Aquilo que acontece, você acontece junto. Tá? Estou falando da questão positiva. Perguntas poderosas a respeito de interesses múltiplos. Você acredita que é impulsionado pela curiosidade e tem abertura ao novo? Você tem que, se você acredita que você tem impulso pela curiosidade, se você é curioso, a melhor coisa do mundo é ser curioso. Eu sou muito curioso. E tem abertura do novo, então você está capacitado para esse interesse múltiplo de uma pessoa disruptiva. Quais são os seus interesses além da sua especialização, né? Quais? Você é especialista. Eu, por exemplo, eu sou coach, eu sou chefe de cozinha, sou professor de língua inglesa, né?
E eu tenho muitas outras profissões, outras coisas que eu adquiri durante da minha infância, desde 4 anos de idade que eu trabalho. Então, eu sou vendedor de muitos anos. Então, e eu venho crescendo, eu venho procurando formas de tudo que é necessário para aprender, para viver, para ter uma facilidade de viver melhor, para seguir a conexão globalizada. Entende o que é isso? Faz sentido para você, meu amigo? 4 pontos. Seus gostos musicais, culturais, intelectuais são mais restritos ou mais amplos? Você tem que se perguntar. Os seus gostos, eles são mais restritos ou ele tem aptidão, ou eles se abrem para o novo? Então é preciso que você veja essa questão, né? E uma pessoa